Olá pessoal, tudo bem? De volta para mais um módulo relativo aos princípios da conversão eletromecânica de energia. O assunto desse módulo é um assunto interessantíssimo, um dos mais importantes no que diz respeito a esse processo de conversão eletromecânica. É o nosso campo magnético girante. Um dos fenômenos mais interessantes que eu conheço no eletromagnetismo aplicado. Uma pergunta que sempre se forma, que sempre se estabelece na nossa mente quando você pensa assim: eu quero dar partida em um motor trifásico. Eu pego lá 3 condutores, conecto no barramento, fecho um contato e essa máquina começa a girar. A pergunta é como? Como que essa máquina começa esse processo de rotação? Tá legal? Outra coisa interessante, no teorema da correspondência biunívoca e bicontínua, fica aquela pergunta, aquela velocidade calculada, tomando a semi como referência sempre, 60 Hz, 3.600 RPM para uma máquina de 2 polos, 1.800 RPM para uma máquina de 4 polos, 1.200 para uma máquina de 6 e assim por diante. Essa velocidade calculada é de qual grandeza? Seria a grandeza do rotor? Essa pergunta ficou no ar no final do nosso primeiro módulo, tudo bem? Então vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto interessantíssimo. Eu já tomei a liberdade de colocar, ou de trazer para vocês, alguns desenhos já pré-estabelecidos, tá certo? Em cima desse desenho que está no nosso pequeno quadro, nós vamos repetir devagarinho aquele texto que caracteriza a ideia de campo girante. E como eu gosto sempre de comentar, campo magnético girante é o tipo da grandeza ou do fenômeno não conceituável. Mas alguns autores têm uma habilidade de tamanho que conseguem, de certa forma, formatar essa ideia no pequeno texto. Evidentemente, eu andei colocando uma ou outra palavra no sentido de dar um pouco mais de paleabilidade, sabe? Tornar a coisa um pouco mais compreensível. Tá? A ideia é mais ou menos a seguinte, então preste atenção. Em toda máquina equilibrada de N fases, quando ela é alimentada por um sistema equilibrado de N fases, será produzido uma componente resultante, girante, centrípeta e constante de força magnetomotriz, cujo módulo vale N sobre 2 vezes a máxima força magnetomotriz de cada fase, mas isto desde que as bobinas ou os enrolamentos sejam colocados a 2π sobre N graus elétricos / mecânicos ao longo do período estatórico da máquina. Vejam que observando um texto desse, quando você o lê, talvez o entendimento fique altamente comprometido. A ideia, então, é a gente usar de alguns recursos, sempre aqueles estruturais que temos trabalhado, para tentar decodificar melhor essa informação. É claro que a maneira mais condizente da gente abordar esse assunto seria talvez por equações diferenciais. Só que aí nós perderíamos um pouco o foco. Então, o nosso objetivo é entender o fenômeno, como ele se estabelece no ambiente da máquina. Por isso, então, nós optamos por trabalhar a questão estrutural, a forma de alimentação e pegar instantes, em particular, do momento em que essas componentes se estabelecem no rotor, encontrar resultante para cada instante e depois deslocarmos do espectro elétrico e ver como essa resultante vai se deslocar também na carcaça da máquina, no ambiente ou no bloco estatórico, ok? Como sempre fazemos, parte de uma máquina mais simples, a máquina trifásica de 2 polos. Depois nós até podemos generalizar, tá? Temos aqui então a configuração estrutural e o espectro elétrico que essa máquina apresenta. Para entender de uma forma mais efetiva esse conceito, esse postulado, esse teorema, esse fenômeno, vamos ler esse texto com uma estratégia bastante peculiar. Primeiro, vamos pegar a última frase. Uma máquina equilibrada de N. Aliás, a última frase. Isso vai acontecer desde que as bobinas estejam colocadas a 2π sobre N graus elétricos / mecânicos no estator. A pergunta é, que N é esse? Com certeza é o número de fases da máquina. Essa máquina é uma máquina trifásica, tá certo? Então, sendo assim, qual o valor de 2π sobre N? 2π sobre 3 igual a 120 graus, ou seja, as bobinas A, B e C deslocadas de 120 graus entre si. Então, vejamos, ranhura A 120 graus ranhura B, a mais 120 ranhura C, caracterizando então essa configuração estrutural que essa máquina apresenta. A nomenclatura graus elétricos / mecânicos é porque numa máquina bipolar, de fato, quando você fala estar oposto mecanicamente, significa também oposto magneticamente falando. Tá? Se a máquina tem mais polos, isso de fato não acontece. Mas para garantir que sempre seja assim, entra o P sobre 2 para fazer esse arranjo. Então, independentemente do passo polar, o grau, atenção, o grau elétrico será sempre igual ao grau mecânico, mesmo que o passo polar seja menor, porque o P sobre 2 acaba, de certa forma, ajustando esses valores, perfeito? Então, muita atenção para isso. O valor em graus do ângulo elétrico, no frigir dos ovos, via o aval de P sobre 2,
acaba sempre sendo igual ao grau eletricamente falando. Perfeito? Analisar a última frase, vamos para a primeira. Uma máquina equilibrada de N fases. O que é isso? Uma máquina construída com essa preocupação. N fases, 3 fases defasadas mecanicamente entre si, guardando esse equilíbrio, essa homogeneidade, essa simetria, esse balanceamento. Então, olha só, a ranhura A começando numa posição alfa graus, tá? Não coloque θ, para não achar que esse ângulo é um ângulo de fator de potência, tá certo? Uma posição alfa graus. Detalhe, qual o valor de alfa em graus? Qualquer valor entre 0 e 360 graus. Você pode achar assim, Marcos, mas isso vai deixar a análise muito solta. Calma, o importante não é exatamente qual a posição angular da fase A, o importante é onde está a fase B e a fase C, ou melhor, onde estão a fase B e a fase C em relação à fase A, tá certo? Quem seria isso aqui? O enrolamento propriamente dito, as NA espiras da fase A. Então, isso aqui eu chamo de herança mecânica nesse aspecto construtivo. Para a fase A, o que essa máquina traz de insumo? As suas espiras na posição alfa graus. A função cosinodal é apenas para ilustrar o perfil, né, dessa figura que representa a circunferência que o instrutor da máquina acaba sempre indicando para a gente, perfeito? Para dar veracidade e abrangência à análise, olha só, e essa herança mecanicamente falando, olha só, NB, quem seria NB? Número de espiras da fase B. Pergunto eu, qual que é a diferença entre A e NB? Nenhuma, senhores, nenhuma. A única diferença está aqui, ó, que as NB espiras estão a mais 120 graus da posição alfa. Por isso é que não importa quanto que vale alfa em graus especificamente, o que importa, na verdade, é a posição que a fase B se encontra em relação à fase A. Tá? Número de espiras igualzinho, mesmo circuito, mesmo número de polos, mesmo comprimento do cabo, mesma bitola, mesma distribuição, tudo igualzinho. A única diferença de fato é a posição em relação à fase A. E claro, para a fase C, também com NC espiras, igualzinho a NA e NB, apenas com uma diferença, a mais 120 ou menos 120. Alguns autores até, isso é interessante, optam por escrever a fase C assim, ó, alfa mais 240 graus. Fica a critério de vocês. Alfa menos 120 mais 240 acaba, no frigir dos ovos, sendo basicamente a mesma coisa. Já quero chamar a atenção. A cor do pincel aqui e o subíndice A, B e C, preto, azul e vermelho, é para a gente começar a análise, tá? É claro que não é cor de pincel, muito menos subíndice que define que fase é aquela. Quem vai definir que fase é aquela é isso aqui, ó. Se eu tenho alfa graus, isso para nós é fase A. Se eu tenho alfa mais 120 graus, isso para nós é fase B. Se eu tenho alfa mais 240 ou menos 120, isso é fase C. Perfeito? Combinado? Só que a primeira frase é assim, uma máquina equilibrada de N fases, ao ser alimentada por um sistema equilibrado de N fases. Eu gosto de chamar isso de peças de um quebra-cabeça que se encaixam. Olha só, se a máquina é trifásica, por que alimentá-la com 4 fases? Se a CEMIG tivesse essa 4ª fase, por exemplo, essa 4ª fase fica onde? Fica sem posição. A máquina trifásica, por que alimentá-la com 2 fases? Para ser o governo, o motor trifásico não parte com 2 fases. Se partir usando um artifício, um arranjo, uma coisa relativamente grotesca, tem que partir sem carga e depois que a máquina acelerar, antes de inserir qualquer percentual de carga, tire esse artifício que você usou para dar partida, porque o motor vai apresentar problemas, talvez até queima. Então, não dá certo, senhores, não dá certo. Uma máquina equilibrada de N fases, ao ser alimentada por um sistema equilibrado de N fases. Então, olha só, se isso aqui, A, B, C, é o aspecto mecânico, esse espectro elétrico ABC, preto, azul e vermelho, representam as 3 ondas de tensão da CEMIG que vão alimentar essa máquina, tá? Procurei fazer o desenho aqui dentro do estator da máquina da maneira mais correta, mais detalhada possível, fiz com a mão, então me ajudem na hora da definição de determinados valores, tá certo? O fato é que, se isso aqui é uma onda de tensão da fase A, VA, por exemplo, quando ela alimentar esse circuito, eu teria uma corrente. E isso é que nos importa, sabe por quê? O texto fala em forças magnetomotrizes. Ora, número de espiras, vezes corrente, vezes porque o torque, que é a grandeza que estará por vir, é sinônimo de momento de força, e não momento de tensão ou de fluxo, é momento de força. Qual força? Naturalmente uma força magnetomotriz, uma ou uma somatória delas, como esse texto propõe. Tá certo? Então, quando nós alimentamos com uma tensão VA, nesse enrolamento surgirá uma corrente IA. Em qual posição? Cosseno ômega t graus. Presta atenção, esse alfa é um ângulo de viés mecânicos em graus. E esse ômega t
é um ângulo de mesmo valor em graus, porém de viés elétrico, tá? Essa diferença de letra é só para que eu possa saber a origem de cada ângulo. Esse é construtivo, mecânico, de projeto, esse é de alimentação, que vem da concessionária. E temos a tranquilidade que o P sobre 2 acaba sempre ajustando essa relação entre graus alfa e graus ômega t, tá certo? Então, quando a tensão VA alimenta o circuito IA, que temos uma corrente A cosseno de ômega t graus. Quando a tensão VB, que está a 120 graus elétricos defasado de A, energiza o circuito B, teremos IB, a mesma corrente, mesma coisa do IA, só tem uma diferençazinha, qual? A mais 120 em relação a ômega t, que seria a posição da fase A. Como aconteceu, aliás, com a parte mecânica, né? Teremos então uma corrente B cosseno ômega t mais 120 graus. E é claro, a corrente, a tensão VC, a vermelha, quando alimenta o circuito C, que teremos uma corrente C, e já para ficar igual aqui, ó, cosseno de ômega t mais 240 graus. Baixamos a tensão, tá? Nenhum problema mesmo se vocês trabalharem, né, com menos 120, tá bom? Então aqui nós temos a herança mecânica da construção e aqui a herança elétrica no que tange a alimentação, perfeito? Então, uma máquina equilibrada de N fases alimentada por um sistema equilibrado de N fases. Muito bem, vamos agora no sanduíche, o miolo dele. O que vai acontecer quando essas condições forem apresentadas e perfeitamente caracterizadas? Teremos o que? Uma resultante de forças magnetotrizes, é claro, uma resultante girante, centrípeta e constante de força magnetomotriz. O que é mais interessante, o módulo já está pré-estabelecido. Quanto que ele vale? N sobre 2 vezes a máxima força magnetomotriz de uma dada fase. Então prestem bastante atenção agora, tá? Pois muito bem. Eu cheguei a fazer isso com um computador analógico, com um papel milimetrado, fazendo medições com esquadros, transferidores, régua, etc., para comprovar o que eu vou te falar. Então, tudo isso aqui de fato é correto, acontece desta forma. Eu peguei esse material, esse desenho num papel milimetrado, formatado por um computador, tá? Coloquei numa prancheta, uma régua T aqui embaixo e desloquei o esquadro ao longo desse espectro elétrico, para lá e para cá, tá certo? Evidentemente que eu vou encontrar aqui alguns pontos importantes, alguns pontos didaticamente, eu diria, convenientes. Então preste atenção. Para cada ponto faremos uma análise, vou apagar o meu quadro e vamos para outro ponto que o meu espaço físico é pequeno, que vocês já sabem disso. Então prestem bastante atenção. Por exemplo, régua T apoiada aqui, né, no plano, nessa eventual espectro, e vou deslocar o esquadro para lá e para cá. Num dado momento, por exemplo, vou passar neste ponto aqui, ó, exatamente neste ponto, tá? Isso aqui é a onda da fase B, vou desenhá-la mais adequadamente aqui, exatamente neste ponto. E na hora que minha régua T estiver nessa posição, né, o esquadro passando por aqui, por exemplo, eu identifico esse instante aqui, ó, vou chamar de instante número 1, ou ponto 1 se você preferir. Tá bom? Pois muito bem, senhores. Com a régua T nessa posição e um esquadro colocado aqui, no dorso do esquadro, eu desci uma reta suporte, passando por esse ponto número 1, só para que eu pudesse perceber como estariam as contribuições das três ondas de forças magnetomotrizes, da fase A, a pretinha, da fase B, a azul, e da fase C, a vermelha, nesse instante número 1. Veja se vocês percebem isso, tá? Como é que estaria a onda de força magnetomotriz? Aí você pergunta, por que é força magnetomotriz? Porque número de espiras vezes corrente, NA vezes IA, força magnetomotriz da fase A. Então, nesse instante número 1, onde estará a onda de força magnetomotriz da fase A? Olha só, exatamente na crista, no valor positivo dela. Tá? No mesmo instante 1, como estará a onda de força da fase B? Olha a onda azul onde está. Ele está exatamente na metade do valor dessa amplitude que representa o vale dessa onda. E a mesma coisa se pode falar para a onda vermelha, que é a onda de força da fase C. Ela também está no semicírculo positivo e vale metade desse valor máximo de amplitude negativa. Perfeito? Então, para a gente plotar as contribuições dessas três componentes de forças magnetotrizes nesse instante número 1, eu vou propor aqui algumas convenções. Por exemplo, tudo que for relativo ao eixo da fase A vai estar aqui, ó, uma vez que a fase A está centrada sobre esse eixo horizontal. Se for positivo para A, vai ser para a direita, olha só, se for negativo para a esquerda, tá bom? Tudo aquilo que for relativo à fase B está ao longo do eixo da fase B. Positivo de B para baixo, negativo de B para cima. Assim como tudo que for positivo com relação à fase C, está aqui, ó, eixo da fase C. Positivo para C para cima, negativo de C para baixo. Perfeito? Pois muito bem, então vamos lá. Quais seriam
os vetores que representam as respectivas contribuições das três fases nesse instante número 1. Então, vamos representá-lo, por exemplo, aqui. Está aqui o instante número 1. A preta será a contribuição da fase A. Que é de a fase A no instante número 1? Está na crista, no seu valor máximo, na sua amplitude máxima, e se eu estou no semiciclo positivo, de caráter positivo. Então, a melhor contribuição vetorial para esse instante 1 relativo à fase A seria naturalmente isso aqui, FA máximo de valor positivo. Tá? Ou seja, está na crista, está no semiciclo positivo, né, na direção preferencial do eixo da fase A, no seu perfil positivo. Está lá, mais FA máximo. Perfeito? Claro? Para a fase B, que é a fase B nesses mesmos instantes número 1? Ele está no semiciclo negativo. Ora, mais B está para cá, menos B está para cima. E do ponto de vista quantitativo, vale metade dessa amplitude, desse vale. Então, se mais B está para cá, menos B está para cá, eu diria que menos FB máximo, só que a metade desse valor. Tá? E é a metade mesmo. Eu medi isso com o computador analógico, fazendo medições bem precisas. Tá? Menos F máximo sobre 2, menos FB máximo sobre 2. Tá? E onde estará para o mesmo instante número 1 a contribuição da fase C? O eixo magnético de C está nesse sentido. Que é de a onda C no instante 1? Está aqui, semiciclo negativo, então ela está negativa e vale também a metade. Mais C está para cá, menos C está para cá. Então no instante 1, que é de a contribuição da fase C? Que tal isso aqui? Menos FC máximo sobre 2. Perfeito? Então o que nós temos aqui? Os três vetores que representam as respectivas contribuições das três forças magnetotrizes A, B e C nesse instante número 1. Tá certo? Como o teorema fala em resultante, vamos tentar achar resultante vetorial. É aquela história, né, senhores? Nessa altura do campeonato, eu não tenho a menor pretensão de ensinar vocês a somar vetores. Agora, claro que se pode propor uma sistemática. O que eu percebi naquele momento? Que nesse instante, como a onda A está na crista, ela acaba tutoriando essa relação. E surge uma coisa interessante. Eu vou então agora projetar as componentes B e C ao longo dessa contribuição máxima da fase A para ver o que eu vou encontrar. E sendo assim, olha que coisa interessante. Mais B está aqui, menos B está para cima. Mais C está aqui, menos C está para baixo. Ora, quantos graus eu terei em menos C e menos B? Com certeza 120. E quando nós trazemos isso para cá, o que eu vejo? Que a fase A entra exatamente como bissetriz desse ângulo, ou seja, esse ângulo aqui, ele acaba sendo de 60 graus, e esse ângulo aqui, ele acaba sendo também de 60 graus. Isso é muito interessante. Sabe por quê? Eu vou agora decompor a componente azul. Uma delas está aqui, na mesma direção da componente preta, eu vou chamá-la de azul asterisco, e outra componente está aqui, ela fica ortogonal à componente preta. Ao fazer a mesma coisa com a vermelha, uma componente vermelha está aqui, ela fica também na mesma direção, no sentido da onda preta, a branquinha, eu chamo de vermelhinha asterisco. E uma aqui também fica ortogonal em relação à fase A. O que eu vejo com uma certa tranquilidade? Que as componentes ortogonais se anulam. É claro, gente, componentes perpendiculares entre si não se interagem. Então sobrou o que para achar resultante? Três vetores, o azul asterisco, o preto, o vermelho asterisco, na mesma direção e sentido. Como é que eu acho a resultante? Somando os três, tá? E para achar essa resultante, eu preciso do valor do azulzinho asterisco, mas ele vale quanto? Eu vejo que essa componente azul é cateta adjacente a esse ângulo. Adjacente lembra cosseno, então vai ser FB máximo sobre 2 cosseno de 60, ou FB máximo sobre 2 vezes meio, ou simplesmente F máximo sobre 4. Aí você fala assim, cadê o sinal negativo que estava aqui? O sinal negativo é só para você plotar o vetor. Eu estou trabalhando agora com projeções, projeção não tem sinal. E outra coisa, mas era B, por que você tirou B? Eu já projetei a componente B ao longo de A. Essa posição B foi para que você pudesse plotar o vetor inicialmente. A partir de agora, você busca as contribuições de cada fase no eixo, onde uma delas apresenta o seu valor máximo, que é o caso da fase A. Apenas isso. Tá? A mesma coisa para a vermelhinha asterisco, vamos lá, também cateta adjacente, FC máximo sobre 2, adjacente cosseno de 60, ou FC máximo sobre 2 vezes meio, ou, como aconteceu com o anterior, F máximo sobre 4. Tá? Perfeito? Como aconteceu, sinal negativo não tem mais sentido, é a projeção do vetor, né? E se é C, não importa mais, eu estou projetando em cima do eixo da fase A. Pois muito bem, como achar a resultante no instante número 1?
vai ser a somatória desses três vetores. Eu gosto de chamar ela de FR1. O que é isso? O R maiúsculo, força magnetomotriz resultante do estator para o instante número 1. Então ela será quem? Olha isso aqui, gente. Ela será quem? Será, vamos lá. Qual a contribuição da fase A nesse instante? Está aqui, ó, F máximo. Perfeito? F máximo. Mais a contribuição da fase azul nesse instante, azul asterisco, mais F máximo sobre 4. Mais a contribuição da fase C nesse instante, vermelho asterisco, F máximo sobre 4. Então o que é que nós encontramos? Qual será o valor da resultante de forças magnetomotrizes no instante número 1? 1/4 de F máximo mais 1/4 dá 2/4 ou 1/2. Quanto que é 1/2 mais 1 inteiro? 3/2. 3/2 de F máximo, tá? O que o texto diz, gente? O que o teorema diz? Qual vai ser o valor da componente resultante? M sobre 2 vezes a máxima força magnetomotriz de uma dada fase, ou seja, se N é 3, que a máquina é trifásica, 3/2 de F máximo. Esse é o tipo da resposta que você já sabia antes de começar a tentar encontrar a resultante. Muito interessante isso, tá certo? Uma outra pergunta antes de fechar o estudo desse ponto. Vamos tentar trazer essa resultante para o bloco estatório? Observe que é interessante manter a direção e sentido dela. Que tal trazer para cá? Alguém poderia pensar em colocar assim, porque também está correto, direção e sentido. Só que assim, é como se o estator estivesse olhando para fora. Isso não acontece. O estator olha para aqui, para dentro. A visão estatórica é centrípeta. Então você traz o vetor para cá, e respeitando esse perfil centrípeto, porque o estator se relaciona com o rotor. Então nesse instante número 1, olha onde se encontra a componente de força magnetomotriz resultante estatórica, tá? Voltada para o centro e mantendo o circuito rotórico da máquina. Ok? Tranquilo? Olha o que eu vou propor para vocês. Eu estou com a régua T aqui e o nosso esquadro está nessa posição. E se eu deslocar o esquadro para cá, buscando um novo ponto? Quem sabe esse ponto aqui, ó, um ponto número 2, tá? O que eu teria, por exemplo, nesse ponto número 2? Ao você traçar aquela retinha suporte como nós fizemos, o que eu encontro? Porque meu desenho está muito ruim, tá? Não esqueçam, foi feito na mão, não foi feito com oscilógrafo, não foi feito com computador, certo? Então talvez não fique a coisa muito bem fechadinha, tá? Mas, por uma questão de bom senso, nesse instante número 2, olha o que eu vejo. Onde estão as ondas agora? O mesmo raciocínio será feito no instante número 2 que fizemos para o instante número 1. Então, se vocês me permitirem, vou passar isso aqui do ponto 1 para o ponto 2, tá certo? Por favor, né, vamos apagar essa somatória aqui, uma vez que vocês já acompanharam, tá certo? Para tentar fazer o mesmo procedimento, só que agora relativo ao instante número 2. Tá? Vamos ver o que vai acontecer com essa máquina, tá bom? Então, para o ponto número 2, olha ele aqui, aquela análise inicial. O que eu tenho no instante número 2, por exemplo, que vale a pena ser observado com bastante atenção? Então vamos lá. Que é de a onda preta? A onda preta saiu daqui e veio para cá. Mudou de semiciclo, o valor agora é a metade deste vale. Cadê a onda azul? Saiu daqui para cá. Mudou de semiciclo, agora tem um valor máximo, tá? E cadê a onda vermelha? Ela continua no semiciclo negativo, valendo a metade para o valor que ela teria. Então, para o ponto número 2, o que nós podemos de fato representar? Que tal isso aqui, ó? Que é a contribuição da fase A no ponto número 2. Então, observe, a fase A saiu daqui do 1 para cá no 2, né? 1 ela estava aqui, no 2 ela está aqui. Semiciclo negativo, valor médio. Então, se A está aqui, mas negativo de A, sentido oposto. Então, que tal isso aqui, ó? Menos FA máximo sobre 2. Né? Pois muito bem, tá? Contribuição da fase B nesse mesmo instante. B está na crista positiva, então mais B, que tal para cá? Então aqui temos FB máximo. E que contribuição da fase C nesse instante? No mesmo instante, você está no vermelhinho, olha aqui, né? Instante 2, a fase C, onde é que está? Vermelho, semiciclo negativo, valor médio, mais C para cima, menos C para baixo, então que tal isso aqui, ó? Menos FC máximo sobre 2. E aquela história, mais C está aqui, menos C está para cá, né? Menos A está para cá, mais A está para cá, menos A está para cá. O que sobrou? A fase B também acaba entrando, como aconteceu na situação anterior com bissetriz. Então nós vamos ter 60 graus aqui e os mesmos 60 graus do lado de cá, né? Então o que vamos fazer? O que nós já tínhamos feito para o instante número 1, decompor os vetores. A preta asterisco já é conhecida nossa, e a sua componente ortogonal. E a novidade agora é a vermelhinha asterisco, né?
e também uma componente ortogonal. Observe, gente, que sempre as componentes ortogonais acabam se cancelando. Então, Q de componente resultante no instante número 2, olha ela aqui, ó, que chamaremos de FR2 máxima, força magnetomotriz resultante no instante número 2. Ela será quem? A somatória vetorial das três componentes, a preta, a vermelha e a azul. Só falta encontrar quanto que vale a vermelhinha asterisco. Não é um problema. Qual seria a vermelhinha asterisco? Também cateto adjacente a 60. Então, menos FC máximo sobre 2 cosseno de 60. Ou FC, porque o sinal negativo não tem mais significado, FC máximo sobre 2 vezes meio. Ou F máximo sobre 4. Como aconteceu para a componente preta e azul, também numa situação semelhante, tá? Então, como seria o valor da resultante de força magnetomotriz do instante número 2? Vamos lá. Contribuição da fase A nesse instante, preta asterisco, F máximo sobre 4, tá? Qual seria a contribuição da componente azul nesse instante? Azul está na crista, F máximo, mais contribuição da fase vermelha nesse instante, vermelho asterisco, mais F máximo sobre 4. Todas as componentes asteriscos, sejam preta, vermelha ou azul, representam 1/4 do seu valor máximo. Resultado, qual é o valor encontrado? 1/4 mais 1/4, 2/4 ou 1/2, 1/2 mais 1 inteiro, 3/2 de F máximo. O que nós percebemos? Que eu mandei o espectro, a componente continuou com o mesmo módulo, tá certo? E se deslocou. Onde estará a componente no instante 2? Ora, olha a componente FR2. Você vai tentar colocá-la assim? Não, a visão estatórica não é para fora, é para dentro. Então você traz para cá, respeitando a direção e sentido. Essa é a posição da componente resultante do instante número 2, no estator, apontando para o centro e mantendo naturalmente o circuito rotório. Perfeito? Então olha que coisa interessante, você andou na onda assim e a componente fez este movimento. Você já percebeu o que está acontecendo aqui, não é? Só para fechar o raciocínio de maneira mais completa, eu vou andar mais uma vez no espectro, tá? Aqui estaria a minha régua T, eu vou deslocar o esquadro para cá. O que eu faço? Encontrar, quem sabe, um ponto número 3, quem sabe aqui, ó. Ao traçar aquela reta vertical, o que eu vejo? Que eu vejo que no instante número 3, a onda vermelha agora é ela que está na crista. Ao passo que a azul e a preta estão no vale, na metade do semicírculo negativo. Então, para esse instante número 3, como seria essa decomposição dessas grandezas? Vamos lá, para fechar esse raciocínio, tá? Então, para o instante número 3, tá? Observem a contribuição das três componentes. Que tal colocar o instante número 3 nessa posição? Que é a contribuição A, a pretinha no instante 3? Negativa. Né? Valor médio, então, perfeito. Se o instante 3 está aqui, fase A negativa, que tal? Menos FA máximo sobre 2, tá? A contribuição azul no instante 3 também está negativa, mais azul está para cá, menos azul está para cima, então essa posição não ficou muito legal. Vamos colocar o ponto 3 aqui, por exemplo. Então, menos FA máximo sobre 2. A fase B estaria... também negativa, mais B menos B estaria para cima, então menos FB máximo sobre 2. E nesse instante, aquele componente vermelhinha nos 3 é a única que está no semicírculo positivo, valor máximo, mais C está para cá, então o componente FC estaria aqui, ó, FC máximo. Ah? É aquela mesma conversa. Olha só que coisa interessante, mais A está aqui, menos A está aqui. Mais B está aqui, menos B está aqui. O que eu vejo? O que eu tenho entre menos B e menos A? 120, e a fase C entra com bissetriz. Teremos então 60 graus aqui, teremos 60 graus aqui. O que fazer? Ora, você já sabe. Decomponha preto asterisco e componente preto ortogonal. Decomponha azul asterisco e componente azul ortogonal, né? Acaba que as componentes ortogonais se cancelam. E sobraram quem? Vão sobrar três vetores, né, na mesma direção e sentido, azul asterisco, preto asterisco e vermelho asterisco, que é de componente resultante do instante 3. Olha aqui, ó, força magnetomotriz resultante do instante número 3. Quem que ela seria? Vamos lá, FR3. Qual é a contribuição da fase A no instante 3? Preto asterisco, F máximo sobre 4. Mais contribuição da fase azul no instante 3, azul asterisco, F máximo sobre 4. Contribuição da fase C no instante 3, F máximo. Então o que nós teremos?
Qual será a componente resultante de FR3? 1/4 mais 1/4, 1/2, 2/4 ou 1/2, 1/2 mais 1 inteiro, 3/2 de F máximo. Quer dizer, a componente realmente é constante, ela é resultante, ela é centrípeta, aponta para o centro, e ela é girante. Olha só, olha a posição FR3. Você vai trazer para cá respeitando o eixo da fase C. Você não vai colocar assim, o estator não olha para fora, ele olha para dentro, você transporta o vetor para cá. Olha a posição de FR3 então, ó, no instante 3. Então, que coisa interessante. A onda estava aqui no instante número 1. Enquanto nós andamos do espectro, olha o que ela fez do estator. Ela começa a girar, apontando para o centro com perfil centrípeto, mantendo o mesmo módulo e se comportando como um imã rotacional e mantendo o rotor e puxando o rotor, arrastando o rotor e mantendo a sua rotação. Então, senhores, aquela velocidade calculada no módulo passado, 120 F sobre P, é velocidade de quem? Desta componente resultante, girante, centrípeta e constante de força magnetomotriz. Um barato, né? Muito interessante isso, tá certo? No entanto, para fecharmos esse raciocínio, como eu sempre falei, há alguns desafios. Se você for nos livros indicados e vai encontrar lá a equação resultante de força magnetomotriz, você vai encontrar uma coisa no mínimo interessante, tá? Vai ficar como desafio para você pensar a respeito para mim, para verificar como resolveremos isso. Quando você chega no livro, você encontra resultante de força magnetomotriz escrito assim, o resultante 3/2, perfeito, máquina trifásica, F máximo, ok, só que aparece esse termo aqui, alfa menos ômega t. Pergunto eu, de onde surgiu isso? Cosseno alfa menos ômega t. Uma segunda pergunta, como é que uma grandeza cossenoidal pode ser uma grandeza constante? Tá? Então, senhores, o grande fenômeno que consegue, de fato, providenciar a conversão eletromecânica é essa componente resultante de forças magnetomotrizes, tá? Que ela tem caráter, né, bidirecional, biunífico e bicontínuo. Ela vai tanto estator para o rotor, como o rotor acoplado leva junto, tanto elétrico para mecânico quanto mecânico para elétrico. Ok? Um abraço, saúde e paz e até o próximo bloco.